Você conhece o homem mais rico que já existiu? Então venha conhecer Salomão. A cidade de Jerusalém ainda respirava o legado de seu rei guerreiro, Davi. Os muros estavam manchados pela memória de batalhas vencidas, e os salmos ainda ecoavam pelas ruas ao pôr do sol. Mas agora, um novo tempo nascia. Um tempo de ouro, de sabedoria, de silêncio entre as espadas. Um tempo onde a glória viria não pelo sangue, mas pela mente e pela fé. No trono recém-preparado, sentado com o peso da responsabilidade e o brilho da juventude nos olhos, estava Salomão, o filho improvável de Davi e Batseba. Um rei que ninguém esperava, mas que mudaria o mundo. Naquela noite, no início de seu reinado, o jovem rei não dormia. Enquanto outros monarcas celebrariam com banquetes, Salomão caminhava sozinho entre os cedros do palácio, perguntando-se: como governar um povo tão numeroso? Como honrar a promessa feita a meu pai? Como agradar a Deus? E foi ali, no silêncio sagrado do início, que Deus apareceu em um sonho. A voz não veio com trovões. Não sacudiu a terra, mas tocou sua alma como um vento suave. Peça-me o que quiser. Imagine isso. O próprio Criador do universo oferecendo qualquer coisa. Riqueza, fama, vitórias militares, imortalidade, o céu aberto diante de um jovem rei. Mas Salomão não hesitou. Seu coração não pediu o que os olhos cobiçam. Não desejou a morte dos inimigos nem os tesouros dos impérios. Ele pediu sabedoria. Não para si mesmo, mas para julgar com justiça. Para ouvir o povo. Para discernir entre o bem e o mal. E o céu inteiro sorriu. Porque Deus reconheceu, ali estava um rei diferente. Um rei que desejava refletir o próprio coração do Criador. E por isso, não apenas a sabedoria lhe foi dada, mas também riquezas, honra e paz como nenhum outro rei havia conhecido antes. Agora imagine Jerusalém se transformando. Como num milagre silencioso, ruas de pedra foram revestidas de mármore. Cedros do Líbano foram trazidos em procissões. O ouro passou a ser tão comum quanto o bronze. A cidade sagrada não era mais apenas o símbolo de guerra e sobrevivência, mas agora o centro de sabedoria e glória. E o rei, Salomão, se tornava lenda viva. Não apenas por suas vestes bordadas em púrpura, nem pelos tesouros de sua corte, mas pelas decisões que tomava. Um dia, 2 mulheres foram até ele, ambas com um bebê. Cada uma dizia ser a mãe. Não havia testemunhas, nem documentos, nem provas. Apenas lágrimas, desespero e uma criança inocente. O que você faria? Salomão ouviu. Observou. E então, calmamente, disse ao guarda: traga uma espada. Divida um menino ao meio. Dê metade a cada uma. O tempo congelou. Uma das mulheres gritou: não. Deixe que ela fique com a criança. Apenas não o mate. A outra permaneceu em silêncio. E Salomão sorriu. Essa é a mãe verdadeira. Entreguem o bebê a ela. O povo ficou em choque. A sabedoria daquele homem era divina. Ele via além das palavras. Ele compreendia o coração. E é por isso que você deve continuar com a gente nesta jornada. Porque o que vem depois é ainda mais impressionante. Se está gostando dessa história, deixe seu like, se inscreva no canal Crônicas Sagradas e comente abaixo: quero sabedoria como Salomão. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas e fortalece nossa comunidade de fé e aprendizado. Mas voltando à história. Salomão não era apenas juiz. Ele era arquiteto, poeta, músico e teólogo. Ele escreveu milhares de provérbios. Frases curtas, mas carregadas de verdades eternas. Ele entendia as estações da vida, a vaidade do mundo, a profundidade do amor e o mistério de Deus. E entre todas as suas obras, uma brilhava mais forte que qualquer outra: o templo do Senhor. Davi sonhou com ele. Mas foi Salomão quem o ergueu. Imagine 7 anos de construção sagrada. Pedras colossais sendo colocadas sem som de martelos, tudo preparado fora, para que dentro reinasse o silêncio da santidade. Ouro cobrindo as paredes. Cortinas de linho bordadas à mão. Candelabros de 7 braços. Arca da Aliança no Santo dos Santos. Uma nuvem de glória enchendo o templo no dia da dedicação, a ponto dos sacerdotes não conseguirem ficar de pé. Era ali que Deus havia escolhido habitar. Salomão orou. De joelhos, com os braços erguidos para o céu, ele clamou: Senhor, habitará Deus de fato sobre a terra? Eis que até os céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Mas mesmo assim, ele pediu: ouve do céu,
quando pecarmos, quando orarmos, quando nos voltarmos para ti, ouve e perdoa. Foi um momento que ecoou na eternidade. E você está só no começo dessa jornada. O que vem a seguir revelará como até os mais sábios podem se perder, e o que Deus faz quando reis se esquecem de quem lhes deu o trono. O mundo inteiro passou a falar de Salomão. Seus feitos cruzaram desertos, montanhas e mares. Reis e mercadores repetiam histórias sobre sua sabedoria com reverência e espanto. E então, das terras distantes do sul, veio uma mulher determinada a comprovar com os próprios olhos se tudo aquilo era real. Uma rainha. Ela chegou em Jerusalém em meio a uma comitiva reluzente. Camelôs carregados com ouro, pedras preciosas, incensos raros e sedas finas. A mulher era conhecida por sua inteligência e poder, a rainha de Sabá. E diante de Salomão, ela fez o que nenhum outro rei ousou. Testou-o com enigmas, perguntas complexas, dúvidas filosóficas, questões de vida, de morte, de justiça e de fé. Mas a cada palavra que ela dizia, Salomão respondia com clareza, com leveza, com verdade. Ela ficou atonita, não apenas pela sabedoria dele, mas pela forma como ele organizava o reino. Os servos à mesa, os cantores no templo, o esplendor do palácio, o perfume do incenso, a reverência dos sacerdotes. Tudo fluía em perfeita harmonia. Era como se Jerusalém fosse uma extensão da mente de Salomão, e a mente dele, uma extensão da vontade divina. Ela se curvou diante dele, e confessou: nem a metade me foi contada. Teu conhecimento e tua glória excedem tudo o que ouvi. E deixou ainda mais riquezas como presente, reconhecendo a realeza não apenas de um homem, mas de um espírito conectado com o Altíssimo. Mas foi naquele tempo que os primeiros ventos da mudança começaram a soprar. Salomão, em sua grandeza, passou a expandir alianças políticas com dezenas de nações. E com essas alianças, vinham esposas, princesas, mulheres de culturas, crenças e deuses diferentes. Ao todo, centenas de esposas e concubinas habitaram seus palácios. E com elas, entraram estátuas, imagens, altares. Salomão não as rejeitou. Pelo contrário, construiu templos para os deuses delas. E aos poucos, o coração daquele que orou por sabedoria começou a se fragmentar. Porque mesmo os mais sábios são vulneráveis quando deixam de vigiar o que entra no coração. A glória de Jerusalém continuava visível. Os salmos ainda eram cantados. O templo ainda se mantinha de pé. Mas em silêncio, algo sagrado estava sendo corrompido. A presença que uma vez encheu o Santo dos Santos agora observava à distância, com tristeza. É por isso que é tão importante que você permaneça com a gente até o fim dessa jornada. A história de Salomão não é apenas sobre sabedoria, é sobre como até os grandes podem cair. Se você está gostando, deixe seu like, comente sabedoria e humildade, e se inscreva no canal Crônicas Sagradas para que esta mensagem alcance mais pessoas. Porque o que vem a seguir é uma lição de humildade que nenhum rei poderia prever. Salomão, em sua obsessão por expansão e poder, começou a tributar pesadamente o povo. Para manter a máquina do império funcionando, cobrava ouro, trabalho forçado, recursos. Aqueles que antes o reverenciavam começaram a sussurrar pelas ruas. O povo, que antes cantava seus feitos, agora murmurava em cansaço. E Deus falou com ele novamente. Mas desta vez, não foi uma bênção. Foi um aviso. Porque teu coração se desviou, levantarei adversários contra ti. E depois de ti, o reino será dividido. Foi um choque. Para o homem que construiu tudo, a ideia de ver tudo fragmentado era mais dolorosa que a morte. Mas Deus ainda teve misericórdia. Prometeu não rasgar o reino durante a vida de Salomão, por causa da aliança com Davi, seu pai. Mas a semente da divisão estava lançada. E o rei que começou com humildade, agora carregava nas costas o peso de suas escolhas. O fim da vida de Salomão não foi marcado por guerras externas, mas por conflitos internos. Seu coração, antes alinhado com o céu, tornou-se um campo de batalha entre luz e sombra. Ele olhava para os altares que havia construído e percebia: havia deixado o amor de Deus ser substituído pela adoração ao poder e à carne. E foi nesse vazio que ele escreveu o livro de Eclesiastes. Ali, Salomão não fala como rei, nem como juiz. Fala como homem. Vaidade de vaidades, escreveu. Tudo é vaidade. Um lamento. Um grito de arrependimento. Ele olha para tudo que construiu, palácios, jardins, riquezas, fama, e declara que sem Deus, tudo aquilo é vento, poeira, ilusão. E é isso que torna sua história tão poderosa.
Porque ela é real, não idealizada, não heróica do começo ao fim. Salomão foi um homem que teve tudo: sabedoria, glória, paz. E mesmo assim, tropeçou. Mas também foi um homem que reconheceu seus erros e deixou palavras eternas para que nós não cometamos os mesmos. E se você está aqui ouvindo isso, é porque talvez Deus também esteja te chamando a refletir. A verdadeira sabedoria não é apenas saber o que é certo, mas é escolher o certo, mesmo quando custa, mesmo quando estamos no topo, mesmo quando ninguém mais está olhando. Essa é a história que continuará no próximo capítulo. Os últimos anos de Salomão foram envoltos por silêncio. Não aquele silêncio de paz, mas o de um espírito cansado. Havia construído cidades inteiras, acumulado mais ouro do que qualquer rei antes dele, e visto seu nome ser cantado em lugares distantes. Mas no fundo de sua alma, algo lhe escapava. O que começou com uma visão celestial e uma oração sincera agora se dissolvia em névoa de vaidade. Jerusalém ainda era bela. Os corredores do templo ainda cheiravam a incenso. Mas o povo estava diferente. Os olhos que antes brilhavam de esperança agora se voltavam com desconfiança. As mãos que trabalhavam com alegria agora tremiam de fadiga. Tudo tinha um custo. E Salomão, talvez tarde demais, percebeu que sua sabedoria, por mais divina, não havia impedido de se afastar daquilo que mais importava: o temor de Deus. Foi nesse período que ele escreveu seus textos mais profundos. O livro de Eclesiastes não é uma obra de glória. É um espelho. Ali, Salomão não tenta impressionar. Ele apenas observa. Fala do ciclo da vida, da brevidade dos prazeres, do vazio de conquistar o mundo e perder a alma. O que tem sido, isso é o que há de ser, e o que se tem feito, isso se fará. Um homem cansado da repetição da vaidade. Ele diz que riu, dançou, se alegrou com o vinho, com as mulheres, com a música, e mesmo assim, se sentia vazio. Porque tudo que começa na carne termina em cinzas. E sua conclusão final ressoa como um trovão suave para todos os séculos. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem. Não havia mais coroas que o sustentassem, nem ouro que preenchesse. Apenas um coração quebrado, finalmente voltado para o céu. Mas mesmo assim, Deus não o abandonou. Porque o Altíssimo não é como os homens. Ele não rejeita os que caem, ele os chama. E mesmo quando Salomão errou, o Senhor manteve sua promessa a Davi. Salomão foi disciplinado, mas não destruído. Foi corrigido, mas ainda assim protegido. E essa é uma das grandes verdades que precisamos guardar: Deus corrige os que ama. Você pode ter começado bem, ou pode ter se perdido no meio. Pode estar longe, confuso, dividido. Mas se você ainda tem fôlego, ainda há tempo de voltar. Como Salomão, como tantos outros. O que Deus quer não é perfeição, é rendição. E se essa mensagem está tocando você, deixe seu like, inscreva-se aqui no Crônicas Sagradas e comente abaixo: quero terminar bem. Porque não basta começar com fogo. É preciso terminar com fé. A história de Salomão também nos ensina sobre legado. Ao morrer, deixou um reino rico, mas frágil. E seu filho, Roboão, herdaria não apenas o trono, mas também as consequências de seus erros. O povo, já sobrecarregado, pediu alívio. Mas o novo rei, arrogante, rejeitou o pedido. E ali, como uma rachadura que finalmente cede, o reino se dividiu. 10 tribos do norte se separaram, formando o reino de Israel. Apenas Judá e Benjamim permaneceram fiéis à linhagem de Davi. Salomão já havia partido. Mas os efeitos de suas escolhas ainda ecoavam. Porque o pecado não é apenas pessoal. Ele afeta gerações. Mesmo assim, Deus não apagou seu nome. E isso é impressionante. Nos livros da Bíblia, Salomão é lembrado como o homem mais sábio que já viveu. É citado por Jesus. É honrado pela sua oração, pelos provérbios, pelos cânticos e pelos livros sagrados que deixou. Porque Deus olha para o todo. Ele vê além dos erros. Enxerga o coração arrependido. E redime. E por mais que os últimos dias de Salomão tenham sido silenciosos, sua voz ainda fala. Em cada provérbio que inspira um pai a ensinar seu filho. Em cada linha de Eclesiastes que desperta um jovem a buscar mais do que o mundo oferece. Em cada lembrança de que a sabedoria começa com temor. Não sabemos com exatidão como foram os últimos momentos do rei. Mas sabemos o que ele deixou. E às vezes, a maior prova de que Deus ainda está conosco não é a glória visível, mas a verdade que permanece depois que partimos. Salomão se foi.
Mas seus ensinamentos permanecem. E talvez, ao ouvir sua história, você perceba que a verdadeira sabedoria não está em saber mais, mas em se entregar mais. Estamos apenas começando a explorar essas histórias. A cada novo personagem, a cada nova jornada, mais revelações nos aguardam. E você pode fazer parte disso com a gente. Então, se ainda não se inscreveu, clique agora em inscrever-se, ative o sininho e prepare-se para as próximas crônicas sagradas. A jornada continua. As memórias de Salomão se estenderam além dos pergaminhos. Sua história não ficou presa às paredes do templo nem aos corredores de mármore do palácio. Ela passou de geração em geração. E a cada relato, a cada provérbio recitado pelos pais aos filhos, o eco da sabedoria de Salomão atravessava os séculos. Mas havia algo mais profundo em sua história. Algo que não se aprendia apenas com palavras, mas com experiência. A trajetória de Salomão é o retrato da tensão entre dons espirituais e escolhas humanas. Entre a luz que Deus oferece e as sombras que a vaidade pode lançar sobre o coração de qualquer homem. Por trás de toda a sua sabedoria, Salomão era um ser humano. Frágil. Capaz de se encantar com os aplausos, com o poder, com o conforto das alianças que pareciam estratégicas, mas que no fundo corrompiam lentamente sua essência. E o mais assustador é que isso não aconteceu de uma vez. Foi aos poucos. Foi com pequenas concessões. Uma estátua ali. Um templo pagão ali. Uma decisão motivada mais pelo medo político do que pela fé. Até que a alma que antes pedia discernimento a Deus passou a se calar. Quantas vezes isso acontece conosco também? Começamos bem. Com fé, com oração, com humildade. Mas à medida que a vida oferece elogios, recompensas, distrações, esquecemos. Relaxamos. Permitimos pequenas brechas, achando que temos controle. Que saber o certo é suficiente. E então, quando percebemos, já não somos os mesmos. Salomão não caiu por ignorância. Ele caiu por descuido. Por isso sua história deve nos despertar, nos alertar, nos lembrar que sabedoria é como uma lâmpada, precisa de óleo constantemente, precisa ser alimentada, precisa de vigilância. Mas mesmo em meio a tudo isso, há algo que brilha de maneira singular na história de Salomão, a forma como ele usou seus últimos anos. Não foram de conquista, nem de exibições. Foram anos de introspecção, de reflexão profunda, e de uma tentativa sincera de alertar os outros, e a si mesmo, sobre o que realmente vale a pena. Quando lemos os provérbios, vemos conselhos práticos, firmes, diretos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. São frases que hoje ecoam em milhões de lares. Estão em quadros nas paredes. Em mensagens enviadas por quem deseja inspirar. Em orações sussurradas antes de dormir. E tudo isso começou com um jovem rei que, ao invés de pedir riqueza, pediu entendimento. É por isso que, apesar de seus erros, Salomão é lembrado com respeito. Ele caiu, sim, mas também foi usado por Deus. Ele se desviou, mas também deixou uma herança espiritual gigantesca. E isso é poderoso, porque mostra que Deus pode usar até mesmo os momentos de fraqueza para gerar sabedoria para outros. Se você está ouvindo esta história agora, talvez haja um motivo. Talvez Deus esteja te mostrando que não importa o quão longe você tenha ido, sempre é possível voltar. Sempre há espaço para refletir, se arrepender, recomeçar. Salomão fez isso. E se ele pôde, você também pode. Então, se essa mensagem falou com você, deixe seu like, se inscreva no canal Crônicas Sagradas e comente: eu quero sabedoria verdadeira. Isso nos ajuda a espalhar a palavra e a tocar mais vidas como a sua. A verdade é que todo ser humano passa por esta escolha: viver pela aparência ou viver pela verdade. Salomão experimentou as duas. E no fim, descobriu que tudo que não vem de Deus é vaidade. Um sopro. Um eco que logo se apaga. Por isso, entre todos os ensinamentos que ele deixou, talvez o maior seja esse: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ele sabia que o tempo corre, que a juventude é breve, que o coração humano se cansa rápido, e que só existe um caminho que leva à paz verdadeira, a comunhão com o Criador. A sabedoria que o fez escrever cânticos, provérbios e eclesiastes não veio dos livros. Veio do céu. E mesmo quando ele se afastou, o céu não se esqueceu dele. É assim que Deus é. Ele vê todo o nosso percurso. Ele conhece o que ninguém mais vê. Ele entende as batalhas secretas, os dilemas silenciosos, os desvios do coração.
mas também está pronto para restaurar, para usar, para transformar. A jornada de Salomão não foi perfeita, mas foi profunda. E agora que você já conhece sua história quase inteira, resta apenas um capítulo. Um encerramento. Uma conclusão que amarra tudo o que foi vivido. Porque mesmo os maiores reis precisam enfrentar a eternidade. E o que importa, no fim, não é quanto construímos, mas quem guiou nossa construção. Salomão sabia que o fim se aproximava. Não porque uma profecia lhe dissera, nem porque os sinais do corpo envelhecido eram inevitáveis, mas porque sua alma estava mais sensível do que nunca. Aquela mesma alma que, ainda jovem, buscou sabedoria com fervor, agora ansiava por paz, por redenção. Os corredores do palácio já não o encantavam. O ouro perdeu o brilho. As centenas de servos, os banquetes diários, os jardins repletos de flores exóticas, tudo isso parecia distante de seu verdadeiro propósito. A alma, quando desperta, começa a desejar coisas que o mundo não pode oferecer. Em seus últimos dias, Salomão escreveu. Escreveu como quem tenta costurar os pedaços de uma vida cheia de contrastes. Suas palavras não vinham mais com a empolgação de um jovem rei, mas com a maturidade de um homem que havia experimentado tudo, e concluído que quase tudo era vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Era quase como se ele estivesse tentando falar com seu eu mais jovem. Como se, por meio do texto, pudesse voltar no tempo e alertar a si mesmo. Mas também era um clamor para gerações futuras. Para mim, para você, para todos que ainda têm tempo. Salomão não morreu entre gritos de guerra ou tragédias. Ele morreu cercado por tudo o que o mundo poderia oferecer, mas com os olhos voltados para além do mundo. Silenciosamente, sua alma partiu. E o que ficou foi um legado tão vasto que nenhum império conseguiria conter. Ele deixou sabedoria para reis e servos, para ricos e pobres, para jovens e anciãos. Deixou verdades que cortam como espadas e curam como bálsamos. Deixou provas de que Deus não usa apenas os perfeitos, mas os disponíveis. Os que caem e se levantam. Os que erram, mas voltam com o coração quebrantado. E talvez, essa seja a lição mais preciosa de todas. Não importa o quão alto você esteja, nem o quanto tenha conquistado. Se o seu coração se desviar, tudo perde o sentido. Mas se você se render a Deus, mesmo no fim da estrada, Ele pode fazer algo eterno com sua história. Salomão poderia ter sido lembrado apenas por sua riqueza, ou por sua queda, mas foi lembrado por sua sabedoria, por sua busca, por sua capacidade de ensinar até mesmo com os próprios erros. E agora, a pergunta que fica para você é: o que você está construindo? Você pode estar no início da jornada, pode estar no meio, ou pode estar cansado, sentindo que já perdeu muito tempo. Mas a história de Salomão prova que ainda dá tempo de deixar um legado eterno. Comece hoje. Volte o coração ao Criador. Peça sabedoria, mas não apenas a que impressiona os homens. Peça a sabedoria que transforma sua vida, que te aproxima de Deus, que te guia em amor, em justiça, em verdade. E se essa mensagem tocou seu coração, não vá embora sem deixar seu like, se inscrever no canal Crônicas Sagradas e comentar aqui embaixo: eu escolho a sabedoria de Deus. Sua interação ajuda este conteúdo a alcançar ainda mais vidas que precisam dessa palavra. A jornada de Salomão terminou, mas a sua ainda está em curso. Que você tenha coragem de buscar mais do que sucesso. Que deseje mais do que fama. Que escolha a sabedoria do céu. Porque no fim, é isso que permanece. E lembre-se, Deus não está à procura de reis perfeitos, Ele está à procura de corações dispostos.